Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje falaremos sobre a certidão eleitoral. Muitos dos senhores que trabalham com licitação, seja como servidores públicos ou como licitantes, estão acostumados com as diversas certidões solicitadas pela Lei de Licitações. A Lei 8666 de 1993 estabelece do seu artigo 28 ao 31 as disposições, a documentação necessária para habilitação. A habilitação jurídica, que são aqueles documentos para comprovar a existência e regularidade da empresa, a habilitação técnica, para demonstrar que a empresa atende os requisitos técnicos da licitação, a habilitação econômico-financeira, para demonstrar que a empresa tem capital para arcar com aquele serviço, aquela obra ou aquele fornecimento, certidões de regularidade fiscal e trabalhista e a declaração de que não emprega menor, salvo na condição de menor aprendiz. Quando nós falamos de certidão de regularidade fiscal e trabalhista, são diversas certidões que são exigidas pelos órgãos públicos na licitação. Nós temos certidão de regularidade junto ao FGTS, INSS, certidão negativa de débito trabalhista, certidão de regularidade com a Fazenda, municipal, estadual, federal, conforme o caso. E essas certidões quem trabalha com licitação está acostumado com essas certidões. Mas e a certidão eleitoral? A certidão eleitoral, ela surgiu de uma prática que alguns órgãos utilizam de uma lei de 1997, a Lei 9504 de 1997, e estabelece alguns requisitos relativos a doações para as campanhas eleitorais. Esse é um tema, inclusive, bastante em voga, considerando que estamos num ano de eleição municipal, considerando que a questão de doação em campanhas tem ocupado muito a mídia acerca da corrupção, que às vezes envolve essa atividade. Então, a Lei 9504 de 97 estabelecia alguns requisitos para doação por pessoas jurídicas. Acompanhem comigo. O artigo 81 da Lei 9504 de 1997 estabelece que as doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos e coligações. No seu parágrafo 1º, ela estabelece um teto. Vejamos, as doações e contribuições de que trata esse artigo ficam limitadas a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. E no parágrafo 3º tem a parte mais significativa. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado no parágrafo 1º, ou seja, 2%, estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa. Como vimos, a lei então estabelecia uma vedação, um impedimento para licitar e contratar para as empresas que não obedecessem o parâmetro nela estabelecida para doações eleitorais, para campanhas eleitorais. Desse modo, alguns servidores e alguns órgãos públicos começaram a exigir uma certidão não prevista na 8666 que estabelece que a empresa está regular com a Justiça Eleitoral porque se doou, suas doações foram de acordo com a limitação da Lei 9504 de 97. Contudo, nós tivemos uma mudança legislativa no ano passado. A Lei 13.165 de 2015, ela mudou os requisitos e os paradigmas para doações em campanhas eleitorais. Veja, nós no ano de 2015, nós passamos por algumas questões, algumas turbulências políticas. A questão da corrupção na época eleitoral foi muito debatida. E aí existiu a ideia, a proposta de vamos mudar as regras de doações eleitorais. Então a Lei 13.165 de 2015 vedou as doações para campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Então, não é mais possível uma pessoa jurídica fazer doação para uma campanha. Do mesmo modo, ela revogou o artigo 81 da Lei de 1997, a Lei 9504 de 1997, porque ela retira completamente a possibilidade de uma empresa jurídica fazer doação. Então, não existe mais a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o poder público pelo período de 5 anos para as empresas que não obedecem às regras da campanha. Se agora uma pessoa jurídica doa para uma campanha, vão se tomar medidas judiciais para punir essa empresa ou seus dirigentes, mas não existe mais a penalidade de participar de licitação por conta dessa limitação. Desse modo, entendemos, acho que está claro para os doutrinadores e para a jurisprudência que desde 2015 não é mais possível exigir a certidão eleitoral nas licitações públicas.
Obrigado por assistir e acompanhe nosso canal para mais vídeos sobre licitações, contratos e servidores públicos.